tudo bem? O Olhar D está no ar e você já sabe, aqui no Olhar D você tem, de uma forma descontraída, um conteúdo muito relevante. Olhar D é doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Olhar D está no ar, fique conosco, conteúdo relevante para você. Voltamos agora com o Olhar D e hoje nós vamos falar sobre H. pylori. Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber a maravilhosa médica gastrohepatologista Estela Mota, que vem falar todas essas informações que acabam deixando muitas dúvidas, a gente fica sem entender o que é, né? Óbvio que nós temos que ter essa convidada maravilhosa, seja bem-vinda. Que alegria te receber aqui contigo de novo, igualmente. Cris. Pode chegar um pouquinho mais para cá. Doutora Estela, que ela não vai se chamar de doutora, eu acho isso maravilhoso. Estela, a gente faz endoscopia, né? E aí vem aquele resultado lá da H. pylori, a gente não sabe o que é, o que pode causar, então ninguém melhor do que ela para trazer essas informações. O que é essa bactéria temida aí? Então, Cris, seguindo na linha das minhas bactérias tão amadas, hoje nós vamos falar sobre o Helicobacter pylori, ou HP, ou H. pylori. É uma bactéria que também é muito curiosa. Primeiro eu gostaria de te contar como é que foi a descoberta, Perfeito. Porque é uma novela, né? Então o Helicobacter pylori, ele foi descoberto por dois pesquisadores australianos, um professor, né, que era o Warren, o Robin Warren, e o Marshall, que era seu aluno. Né? Então, eles conseguiram perceber que nos estômagos das pessoas que tinham gastrite, haviam micro-organismos espiroquetas, espirolados, assim, com uma cauda mesmo, como fosse um helicóptero, por isso Helicobacter pylori. E eles começaram a perceber essa associação da presença dessa bactéria com a gastrite. Então, começaram estudos e acabaram entendendo que gastrite, úlcera, câncer gástrico são desencadeados pela presença dessa bactéria no estômago. Eles apresentaram num congresso e foram extremamente ridicularizados. Não acredito. Em 1982, eles apresentaram essa hipótese, os estudos científicos, e foram praticamente escorraçados pela comunidade científica da época, que acreditava que a gastrite, a úlcera, o câncer gástrico vinham de comportamentos errados, estresse, enfim, má alimentação, mas principalmente a questão emocional ligada à parte do funcionamento gástrico. Então, para te ter uma ideia do desespero deles, eles acabaram, um deles, o aluno, que era o Warren, tomando uma suspensão contendo a bactéria H. pylori. Nossa! 7 dias depois, ele desenvolveu um quadro de gastrite aguda, com vômitos, dor abdominal, e eles registraram tudo e continuaram dando andamento nas pesquisas, apesar de toda essa rechaça, de toda essa dificuldade em aceitar aquilo que eu te disse. Existem pessoas ortodoxas que têm muita dificuldade com o novo. Em entender o novo, aceitar. Até que, então, não pôde mais ser negada a importância dessa bactéria. Em 1989, então, ela foi apresentada oficialmente com o nome Helicobacter pylori, como sendo a causadora da gastrite crônica, de 95% a 98% das úlceras duodenais e 90% das úlceras gástricas, do câncer gástrico e do linfoma gástrico. Então, foi uma descoberta tão grande
e que revolucionou tantos conceitos com relação à doença do trato digestivo no que se refere a estômago, que eles ganharam o prêmio Nobel ou Nobel da Medicina em 2005 por essa descoberta. Em 1980 foram ridicularizados, em 2005 receberam o prêmio Nobel da Medicina pela descoberta. Agora, mesmo assim, todos esses outros fatores influenciam nessa predisposição a gastrite, a câncer? Entram como cofatores associados à questão genética, que é muito importante. Então, a gente sabe que hoje o câncer gástrico ele vem de um substrato genético com a presença da bactéria. Tem até um ditado que diz que sem bactéria não há câncer gástrico. Então, é necessário que as pessoas que tenham sintomas digestivos procurem seus gastros, façam as endoscopias, procurem ativamente sua bactéria e na presença desta tem que fazer o tratamento, que é um tratamento bastante puxado, Cris. Agora, todo mundo que tem lá no seu exame H. pylori, lá no seu diagnóstico, necessariamente vai ter ou tem gastrite ou pode desenvolver o câncer ou não necessariamente? Não. Na verdade, não se tem bem ideia de qual a associação, mas parece que 30% dos pacientes vão desenvolver ou gastrite ou úlcera, alguma forma das doenças benignas. E o câncer, para te ter uma ideia, 50% da população do mundo inteiro tem H. pylori no seu estômago. Então, 50%. Metade da população mundial, sim. Em países onde essa prevalência é muito alta e a genética também é importante, como no caso do Japão, eles têm 50 casos de câncer gástrico por cada 100 mil habitantes. Então, é considerado um local de alta prevalência e a incidência seria essa. No Brasil, nós somos considerados, assim, uma incidência, uma prevalência moderada. 10 a 15 casos de câncer gástrico para cada 100 mil habitantes. E a gente tem praticamente 85% da população adulta acima dos 50 anos infectada pelo H. pylori. Então, tu vê que não é todo paciente que vai ter a bactéria que vai ter o câncer gástrico. Muito importante a gente ver a questão da história familiar, né? Então, se o paciente tem história familiar de câncer gástrico, isso é principalmente um familiar em primeiro grau, pais, irmãos ou filhos, ele deve procurar seu Helicobacter e, se presente, tratar para tentar, então, diminuir o risco do desenvolvimento dessa doença temida. No câncer de mama, a gente sabe que se a pessoa teve uma familiar que desenvolveu esse câncer, teve um diagnóstico de câncer, por exemplo, aos 45 anos, ela precisa 10 anos antes de já começar a sua pesquisa. No câncer gástrico, existe uma data, um prazo, assim, que a gente precisa já pesquisar se tiver um familiar? Então, não foi exatamente definido esse tempo, mas a gente acredita que é algo entre os 30 e 40 anos, né, Cris? Porque tem pacientes que acabam tendo câncer gástrico bem cedo, né? Normalmente, no Brasil, a gente adquire a bactéria H. pylori em ambiente doméstico. É interfamiliar. É o contato com a saliva dos adultos que cuidam do bebê. Então, essa troca de saliva da mãe com o filho, a prova do alimento na colherinha, beijinho na boca. Já vi mãe que limpam o bico que caiu no chão na própria boca. Né? E acabam, então, passando para o seu filho o Helicobacter. As crianças acabam adquirindo naquele momento de formação da microbiota, que a gente já comentou outra vez, lá naqueles 1000 dias de vida, onde se forma a flora intestinal, acabam adquirindo o Helicobacter, que começa lentamente um processo de inflamação na superfície do estômago, que mais tarde, lá pelos 20, 30 anos, pode surgir a gastrite e a úlcera duodenal ou gástrica e, eventualmente, mais um tempo, 10, 15, 20 anos, dependendo da genética, do tipo de bactéria, da agressividade da bactéria, do tipo de toxinas que ela produz, a pessoa pode desenvolver, então, mais tarde ou mais cedo. Como a gente recomenda que o paciente faça colonoscopia entre os 40 e 45 anos, é um bom momento para juntar os dois exames e fazer a pesquisa, então, ativa da sua bactéria. Agora, colonoscopia é um exame, né, Estela, que, em geral, cria um certo susto, assim, uma certa rejeição por parte das pessoas. Nem tanto pelo próprio exame, mas o preparo da colonoscopia é um preparo meio chatinho. É regra homens e mulheres entre 40 e 45 anos
precisarem, independentemente de sintomas, fazerem a colonoscopia? Sim, a gente precisa sim, assim como a mulher com 35 anos tem que começar a fazer a sua mamografia, às vezes até antes, dependendo da história familiar. Também nós, os brasileiros e toda a população do mundo ocidental é recomendado a fazer a sua colonoscopia entre os 30 e 40, Entre 40 e 45 anos. Entre os 40 e os 45 anos. Antes a gente se falava em 50 anos, né, Cris? Mas pelo aumento da incidência e por casos em pessoas cada vez mais jovens, então a gente tem recomendado esse tempo entre 40 e 45 anos seria o momento ideal para rastreamento dos pólipos, né? Tá. É um câncer que vem aumentando, tem muito a ver com a questão da microbiota, de maus hábitos, enfim, da alimentação, do sedentarismo, né? E é um dos cânceres que tem uma incidência crescente no mundo inteiro. Essa ocidentalização, esses hábitos alimentares de estresse, química na alimentação, os transgênicos, né? A falta de exercício físico, isso tem determinado com que as pessoas venham a desenvolver mais câncer de intestino, assim como os americanos, a nossa incidência aos poucos está querendo se aproximar das dele, em função da gente começar a adotar hábitos de vida bastante semelhantes com os deles. Né? Agora, Estela, é apenas endoscopia e colonoscopia que demonstram a presença ou não da H. pylori? O H. pylori ele pode ser pesquisado na Europa, é uma maneira muito interessante, barata, eficaz, usado muito em pacientes antes dos 30 anos para o diagnóstico, quando tem sintomas de má digestão, dispepsia, que a gente chama, ou até para controle do tratamento, teste respiratório. Então é muito interessante, né, o teste respiratório do carbono marcado, a pessoa ela vai respirar, ela vai expirar num saquinho que é encaminhado para um centro aonde é feita a análise da quantidade de carbono que tem ali e ali detecta se tem a presença da bactéria ou não, porque ela é uma bactéria fermentadora, simples e barato. Aqui no Brasil a gente tem na equipe de Minas Gerais, né, onde eles têm um centro de gastroenterologia que é referência, onde eles montaram um tratamento, a gente tem um esquema brasileiro para tratar o Helicobacter pylori, que foi desenvolvido lá em Minas Gerais. Então, eles têm, e parece que tem um outro aparelho em São Paulo para pesquisa, mas eu não tenho certeza se ele ainda está ativo, Cris. Outra forma, então, é o antígeno fecal, é a pesquisa da sequência genética, um pedacinho da sequência do Helicobacter nas fezes, né? É uma forma também eficaz de diagnóstico. O anticorpo, que é a dosagem sorológica do anticorpo que a gente produz contra a bactéria, mas a forma padrão ouro é a biópsia gástrica, fazer a endoscopia e biopsiar o estômago. Então, se a pessoa já está aí nos seus 40 anos, ainda não fez a sua colonoscopia, sua endoscopia, de repente é um bom momento de já fazer esses exames, já faz a pesquisa. De quantos em quantos anos é necessário refazer a colonoscopia? A colonoscopia deve ser feita, se normal, a cada 5 anos. Tá? E na presença de pólipos adenomatosos sem displasia a cada 3 anos. Pólipos displásicos ou pólipos serrilhados, que são pólipos que têm uma velocidade de transformação maior para câncer. Então, esse controle, às vezes, é ainda mais frequente, pode ser anual. E num serrilhado com displasia, em 3 a 6 meses, a gente já deve repetir a colonoscopia após a retirada. Então, não temos caminho, precisamos fazer, porque a detecção precoce de todos os cânceres sempre é pontuada como algo muito relevante para a cura, né? Para a eficácia de um tratamento. E é muito importante, tanto para o câncer gástrico quanto para o câncer de intestino, que podem ser curados desde que detectados precocemente. A gente seguindo essas regras, pesquisando seu Helicobacter, fazendo sua colonoscopia de rotina, a gente consegue detectar e antecipar até o desenvolvimento da doença. Tu vê, a gente considera o H. pylori um carcinógeno tipo 1. No momento que a gente trata ele, né, a gente está prevenindo o câncer. Ele é considerado como o tabaco. Ele deve ser combatido e é um carcinógeno tipo 1. E os pólipos do intestino também, é dali que a maioria dos cânceres
de cólon surgem, né? Então, a retirada deles antecipa a cura, né? Previne, protege do desenvolvimento. Então, olha que importante a gente conversar sobre isso. Te agradeço muito, Estela, porque é importante a gente falar sobre colonoscopia, por exemplo. Acho que até mais que endoscopia. As pessoas não rejeitam tanto a endoscopia, né? Não, a endoscopia nem tanto, nem né, tanto, Cris? é um preparo mais tranquilo. Preparo mais simples. Mas, ainda assim, como médica, gastrohepatologista, tu considera absolutamente fundamental, então, que se faça entre 40 e 45 anos o início do ciclo da colonoscopia, né? Sim, não, de ambos, né? O paciente que nunca fez endoscopia, isso é até raro, sabe, Cris? Porque as pessoas acabam tendo sintomas digestivos e acabam fazendo suas endoscopias. Mas naqueles que nunca fizeram, então tentar entre 40 e 45 anos unir os dois exames, fazer a colonoscopia e fazer a endoscopia no mesmo momento. Mesmo anestesia, o que facilita, otimiza o seu tempo, terminou o exame, dá aquele soninho bom, pós-exame ali, pronto, passou. Só dali 5 anos, se tiver tudo ok, como a Estela estava falando, você vai precisar fazer de novo. Muitíssimo obrigada pela informação sempre tão relevante. Gente, voltamos já aqui no Olhar D. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgiã dentista, que atua na área de harmonização facial desde 2016 e ela tem como foco gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade. Nossa convidada de agora, seja muito bem-vinda, doutora Tanisa. Obrigada pelo convite, Cris. Muito obrigada, é um prazer te receber. E dando sequência à nossa entrevista anterior, surgiu um assunto lá no decorrer da nossa conversa que é sobre harmonização facial, um termo que é muitíssimo falado, mas chegou um momento que a gente já não sabia se era harmonização facial ou demonização facial. Por que que esse termo chegou em algum momento até ser alvo de profundas críticas? Bom, eu sempre digo que a diferença está no profissional. Quem está atrás do preenchedor, quem está atrás do produto, né? Exato. Hoje a gente vê exageros, né? As mulheres chegam, excesso de boca, excesso de mandíbula, excesso de queixo, excesso de malar. E aí você começa a olhar, realmente, acabou se demonizando isso, né? Sim. E por um bom tempo, eu acho que isso até se tornou um padrão, né? As pessoas queriam buscar o excesso, muito lábio, muita boca, né? Exato. E aí agora eu acho que isso também já está mudando um pouco. Tanto que é uma grande dificuldade que a gente tem no consultório, às vezes pacientes que são, a gente diz, virgens de procedimento, né? Eles chegam, porque assim, como que funciona também a consulta para você entender, Cris? Certo. O paciente chega, a gente tem que entender ele como um todo.
né? Então eu preciso saber o que ele está buscando. A partir dessa queixa desse paciente, a gente vai fazer um plano de tratamento, né? Que se adeque para esse paciente. Certo. E aí, muitas vezes, a gente precisa falar em preenchimento labial. E a primeira coisa que eu falo, não, doutor, eu não vou fazer, não quero, porque eu vejo coisas horríveis, parece uma boca de pato. Isso é uma demonização. Certo. Então, assim, hoje, eu acho que tá mudando um pouco essa visão. A gente viu aí alguns famosos revertendo os preenchimentos, né? Um caso foi o da GK, que ela reverteu todos os procedimentos dela. E ficou mais natural, mais bonita. Muito mais natural. É. Então, eu sempre digo assim, menos é mais, né? Às vezes a paciente já chega buscando o exagero. Eu falo para ela, olha, não é o meu perfil de trabalho, né? Então, de repente, eu não sou o profissional indicado para você. Porque eu gosto de realmente trabalhar com a naturalização. Então, o que é a naturalização? É a gente olhar para o paciente, ver pontos específicos que vão embelezar. Porque ninguém é feio, né? Sim. A gente pode, cada um tem a sua beleza específica, também né? acho. Então a gente pode ver pontos estratégicos que vão deixar essa paciente natural e que muitas vezes, que é o que acontece no consultório, as pessoas olham e falam, nossa, Cris, você tá tão diferente. O que você fez? Isso é muito bacana. Como tu tá bem? Tu tá dormindo bem? Jovem, o que você fez? E tem pessoas que fazem um mistério, elas fazem assim, eu não fiz nada, eu sou assim naturalmente. Essa é a ideia da naturalização. Então você gerencia tudo, você naturaliza, você deixa o paciente bonito. Né? Ele se olha no espelho, ele gosta do que ele está vendo. E não tem os exageros. Né? Então eu sempre digo, o que define o exagero e a naturalização é realmente a busca do paciente, porque sim, ainda tem pacientes que buscam isso, né? E o profissional que está atrás daquela seringuinha, né? Então eu digo assim, o ácido hialurônico ele pode ser o vilão, mas como ele também pode ser o mocinho bom. Então, isso tudo vai depender da dosagem, da conversa que a gente vai ter com o paciente e como que o profissional tem de postura, né? O que ele busca. Agora, nós falamos na entrevista anterior a respeito de volumização, que nem sempre é esse o necessário. Eu lembro que antigamente, quando as pessoas tinham essa queixa aqui do bulldog, da marionete, era preenchido, né? Isso. Era anestesiado e preenchido. Hoje, por exemplo, não se faz mais isso nessa região. O bigode, principalmente. A gente tem que avaliar, porque pensa, como a gente tem envelhecimento, então perdeu o coxinho de gordura, então a pele ela vem pra frente, forma então aqui o bigode, e pra baixo, então a boquinha triste, né? Porque o músculo platisma puxa toda essa região, e o bulldoguinho, então a pelezinha vai caindo. Certo. Então você imagina, Cris, se eu simplesmente só preencher isso aqui, o que vai acontecer com o meu paciente? Vai ficar um gordinho. Vai ficar inchadinha essa parte aqui. Vai ficar inchado. Então, se o paciente tem um rostinho um pouquinho mais gordinho, ele vai ficar mais inflado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o tecido. Olha, só de fazer assim, realmente já... A gente tem que puxar. Então, por exemplo, eu sempre falo assim em questões de queixa. Eu estou chegando na fase dos 40, né? Eu recentemente realizei o Elancê. Por quê? Quando eu chegava na frente do espelho, eu dava aquela puxadinha e falei, isso está me incomodando. Eu já tinha feito Sculptra, já tinha feito Radiesse, mas algo estava me incomodando. E eu não queria ser adepta do fio, porque o fio ele acaba puxando um pouco mais, e eu acho que o resultado dele não é tão duradouro como outras coisas. Então, eu acabei optando em fazer o Elancê de forma estratégica para justamente subir um pouquinho. Aí, como eu durmo um pouquinho mais de um lado, então essa região era uma região que estava marcando um pouquinho mais o bigode, o que coloquei? Fios, né? Fios lisos para estimular a colágeno dessa região. Que não tem o objetivo de sustentar. Não vai sustentar, porque o fio ele tem uma classificação ali dos fios lisos, que são para estímulo de colágeno, para regiões onde a gente não consegue colocar o bioestimulador líquido, né? E aí a gente tem os fios de sustentação. Certo. Então, existe essa diferença entre eles, né? Que o fio de sustentação vai ter as garrinhas. É aquele que traciona. Isso, para tracionar, certo. Isso, exatamente. Então, tu acha que na tua fase, ou que tu prefere esse uso do fio liso, porque ele vai fazer essa hidratação profunda ali, na verdade, é por região. Então, nessa região, se eu colocar um fio especular, na verdade, para eu levantar isso aqui, o que eu poderia fazer? Colocar vários fios que iriam sustentar todo esse tecido. Mas eu não queria um resultado tão exagerado. Certo. Então, no meu caso, a opção do Elancê, porque ele volumiza, então você faz pontos estratégicos que vão subir, que é exatamente essa queixa que eu tinha do bigodinho, né? E estimular um colágeno focal nessa região, onde estava mais marcadinho. Certo. Então, por isso que não se preenche. A mesma coisa o bulldoguinho. Já está caído. Tem pontos de estruturação que a gente faz com ácido hialurônico para melhorar o lábio. Mas associado a isso, eu tenho que levantar. Né? Por isso que eu sempre digo também é importante. O que é harmonização?
ela não é um procedimento. Uhum. Ela é um conjunto de procedimentos que associados vão realmente dar um resultado para o paciente que seja satisfatório. Certo. Né? Então não adianta o paciente chegar lá com seus 50 anos, pensa, foram 50 anos envelhecendo, né? E achar que com uma seringa ou seja um Elancê, ou um frasco de Sculptra, ou uma seringa de preenchedor eu vou resolver. Importante isso, doutora Danisa, porque muitas vezes as pessoas colocam as suas esperanças ou as suas expectativas em um único procedimento, com uma única aplicação, e aí nós não teremos prevenção, não teremos constância, não teremos uma porção de coisas importantes. Como é que é lidar com essa expectativa do paciente que acha que em um único procedimento vai se transformar na boca da Angelina Jolie, Sim. nos olhos enfim, como é que é lidar com essa expectativa? É um pouco difícil. Uhum. É um pouco difícil, até porque os procedimentos são onerosos, né? Uhum. Então, são procedimentos que acabam Claro. envolvendo um alto custo. Sim. Mas aí, o que eu explico para a paciente? Veja bem, vamos pegar uma paciente de 45 anos, Certo. tá? Que geralmente é a média. Ai, doutora, meu rosto tá caído, eu tô insatisfeita, eu não tô achando legal, e eu queria fazer tal procedimento. Uhum. Ela chega, eu quero fazer um preenchimento labial. Aí eu tenho que conversar e explicar. Meu bem, pense. Você está há 45 anos num processo de vida e envelhecimento, tá? Tem toda a parte hormonal de mulher, isso tudo acelera também. Sim. Então, um preenchimento labial para ti não vai resolver o que você tá tendo de queixa para mim. Né? Eu só vou resolver o seu lábio. Exato. E que muitas vezes um lábio muito pequeno, que não tem exposição de lábio quando o paciente sorri, com 1 ml eu não vou conseguir resolver. Pensa que um sachêzinho de ketchup de McDonald's, ele tem 10 ml. Agora, como é que vai imaginar 1 ml? É uma quantidade muito Exato. pequena. Então, a gente tem que realmente explicar, mostrar esses pontos. Eu gosto muito de fazer a foto do paciente, né? E colocar para ela, para nós duas sentarmos e olharmos. Olha, tá vendo esse ponto aqui? Se a gente estrutura essa região, a gente vai melhorar realmente o que você tá reclamando, né? Então, às vezes, existe um pouco essa dificuldade. Certo. Mas eu digo assim, é possível. Basta você querer. Né? Então, por exemplo, suponhamos, doutora, deu, sei lá, 15 mil reais para fazer tudo, tá? Mas a gente não vai realizar tudo agora. A gente tem 1 ano pra gente fazer tudo isso. Então, é uma questão de organização. Então, na verdade, quando tem essa primeira conversa com a paciente, onde é chegada à conclusão de quais as expectativas dela, quais os objetivos, já é feito um planejamento perfeito. Anual. Isso, eu gosto de trabalhar com a paciente o planejamento anual, né? E é para ela focar, ela entender que isso precisa ser feito. Então, nesse planejamento anual, nós podemos colocar 2 ou 3 toxinas, o preenchimento, né, o bioestimulador. Por exemplo, o Sculptra e o Elancê, eles têm uma durabilidade de 2 anos. Mas isso não quer dizer que você só vai fazer daqui 2 anos. Daqui 1 ano você pode fazer uma manutenção. Entendi. Assim como o preenchimento. Se a gente fizer um preenchimento labial, eu não vou esperar 2 anos para eu refazer. Porque aí vai ter perdido muito o efeito. Tudo, vai você ser perdeu tudo. Mas aí, por exemplo, a toxina, então nós temos esse prazo de, por exemplo, até 3 vezes ao ano. Isto. Tá, mas aí esses procedimentos que tu fez referência, eles têm um efeito de 2 anos, mas podendo ser feito novamente em 1 ano? Isto, exato. Perfeito. Né? Então, você fala, o Sculptra, ele tem uma durabilidade de produção de colágeno de 24 meses. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o colágeno inicial produzido vai ser o mesmo no final. Sim, sem assim dúvida. Como a toxina. A toxina, ela não dura paralisada os 4 meses. Vai perdendo o efeito. É um efeito gradual. Exato. Então, o seu pico máximo é com 15 dias. Com 30 é quando o paciente está gostando muito do resultado. E a partir daí, assim como todas as medicações, ele vai tendo o seu declínio. Certo. Então, aos 4 ou 6 meses, a gente praticamente já não vai ter efeito. Porém, quando o paciente tem essa constância de realizar os procedimentos, a gente observa que eu tenho pacientes que já estão comigo há 5 anos fazendo toxina, né? A toxina inicial que nós fazíamos, a quantidade de unidades, não de pontos, de unidades, né? Porque num único ponto, tu pode colocar até 10 unidades quando necessário, né? Então, vai diminuindo, porque esse músculo,
ele já não tá com tanta força mais, apesar de formar as novas sinapses. Né? Mas nesse caso, não cria resistência, por exemplo, nessa média de 3 vezes ao ano? Não, se a gente manter o padrão preconizado, né, em bula, não tem problema. E a pessoa precisa variar a marca, variar o tipo de toxina, ou o profissional percebe que tendo eficácia, ele pode permanecer na mesma? Eu, assim, no consultório eu acabo usando sempre a mesma. Hoje eu acabei optando em utilizar somente os produtos da Galderma, que eu acho que tem mais eficiente, né? Então a toxina Dispor hoje ela é que entrega 100% de toxina, né? Então eu acabo utilizando sempre a mesma, não acabo não trocando. Então não tem essa necessidade de trocar. Por quê? É isso que eu te falei. Quando a gente aplica a toxina, ela bloqueia aquele neurotransmissor. Tá? Então ali ele não vai mais funcionar, mas ele forma um outro. Tá? Então não quer dizer que ele vai agir na mesma. Então por isso só que a gente tem que respeitar esse tempo, esse né? prazo. Agora, o Dispor, antes se falava que o Dispor era só em caso de resistência da toxina convencional. Hoje a gente já vê o Dispor sendo utilizado, inclusive, de forma preventiva, né? Sim, lá para aquele jovem de 20 anos. O que tem de diferente no Dispor? Ele é um produto 100% puro, né? Ele é um produto que entrega 100% de qualidade. Não que as outras não entreguem, veja bem, porque isso é uma escolha de cada profissional. Sim. Então, isso é uma escolha minha, Tanisa como profissional, né? Já utilizei outras marcas. E aí, quando a gente faz um comparativo, né? De outras marcas que eu utilizava, hoje eu tenho resultados muito melhores com o Dispor. Então, foi a minha opção. Né? Então, cada profissional vai escolher os produtos que ele quer trabalhar. Então, eu, por exemplo, no consultório, eu só trabalho com produtos de alta qualidade. Por quê? Não adianta eu querer baratear os procedimentos, né? Então, usar um produto mais barato. O que vai acontecer? O paciente vai pagar mais barato, mas ele não vai ter o resultado que eu posso entregar. Porque o produto vai acabar não sendo tão bom, né? Então, eu acabei optando em trabalhar sempre com a mesma marca, até porque como a gente tem essa parceria direto com a própria empresa, não passa por representante. Ótimo. Então, a gente faz o pedido, da empresa vem direto para mim. Porque o transporte, a forma de armazenamento dos produtos, ela é de extrema importância, né? Para a gente realmente ter efetividade. E suponhamos que eu tenha qualquer intercorrência relacionada ao produto, quando eu compro diretamente da empresa, né? Eles vão dar todo o assistência para mim e para o paciente. Perfeito. Agora, tem algumas peculiaridades do Dispor, né? Como, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que quando coloco toxina, eu já saio achando que fez efeito. Todo mundo. É algo psicológico. Mas o Dispor, de fato, faz antes. É impressão minha ou é realidade? Ele faz. Faz efeito antes. Algumas toxinas a gente vê, por exemplo, o próprio Botox, né? Da Allergan. Geralmente em torno de 5 a 6 dias para iniciar o efeito dele. E o Dispor, o que eu vejo em mim, o que as minhas pacientes relatam também, que com 3 dias você já começa em alguns lugares ter o resultado. O lugar que eu acho que demora mais para ver o efeito realmente é nas ruguinhas. Porque a gente tem 3 músculos agindo ali que acabam fazendo essa formação ali, né? Então acaba demorando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a região do frontal e a região dos olhos, o resultado é super rápido. É muito rápido. Eu sou mais otimista, eu acho que até antes dos 3 dias. Ótimo! Ótimo, eu já saio de lá, nossa, como eu estou bem. Porque assim, também onde a gente fala, o resultado nunca vai ser igual de um paciente para o outro, porque até os pontos não vão ser iguais. Então, cada paciente, cada organismo age de uma forma. Então, uns vão começar a ver o resultado antes, outros vão começar a ver o resultado depois, assim como a durabilidade. Então, para mim, pode durar 3, para a Cris pode durar 6, sem mentira, eu tenho paciente que dura 8 meses. Como? Não tem explicação. Alguma bênção da natureza, alguma coisa maravilhosa. Não tem explicação. Eu tenho 2 pacientes que elas têm durabilidade de 8 meses. Não tem explicação. Isso é uma coisa maravilhosa. Inveja, né? Inveja total. Doutora Tanisa, muitíssimo obrigada. Adorei nossa conversa e já deixo o convite aqui para nós termos outras conversas, porque esse assunto, de fato, interessa todo mundo, né? Com toda todo certeza. mundo gosta desse assunto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E aí, você gostou do programa de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que o Olhar D passa de segunda a sexta-feira, sempre em torno de 8h30 da noite. Você é sempre nosso convidado, porque nós apresentamos um conteúdo bem relevante de forma descontraída. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com alegria e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial.
E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki, estética e saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe amanhã também, de segunda a sexta, Olhar D, 8h30 da noite. Adorei estar com você no programa de hoje. Até mais!